Então eu coloco como uma condição inicial que a gente faz uma pequena introdução sobre o que é um balanço de massa com reação. E claro, antes de a gente entrar realmente no assunto, como eu falei, a gente precisa fixar alguns pontos. E, por exemplo, estequiometria é algo que realmente a gente precisa entender. Então, como você já viu aí na sua tela, essa parte de estequiometria, ela é relevante e importantíssima. É fundamental para que a gente comece a entender como funciona. E a equação estequiométrica, assim, de uma reação química, o que ela faz? Ela impõe algumas restrições quanto aos valores, né, e quantidades relativas, assim, dos reagentes e produtos. O que eu chamo mais a atenção é para isso. Até agora a gente viu balanços que entrada é igual a saída, porque a gente não estava falando de reações químicas acontecendo. Mas caso haja reações acontecendo, né, caso exista alguma reação que ocorreu ali, os termos lá daquela equação inicial que a gente viu, do balanço de massa, equação completa, os termos de geração ou consumo ali, eles não podem ser mais eliminados de uma forma direta como a gente fez. Então, muita atenção aqui para essa parte. E o que eu posso falar mais aqui, assim, como uma definição bem direta, que a estequiometria funciona como uma teoria, eu posso dizer, teoria das proporções, nas quais as espécies químicas se combinam. Então, gente, observe atentamente aqui. A equação estequiométrica de uma reação química é uma espécie de declaração da quantidade relativa de moléculas, ou mols, né, moles, de reagentes e produtos que tomam parte na reação. Então, preste bem atenção a isso. Se precisar, volta para ouvir essa definição de novo, porque realmente esse entendimento de estequiometria é fundamental para que a gente consiga entender como fazer um cálculo envolvendo reações, tá? Então, veja aqui esse exemplo. A gente tem uma reação aqui na qual o componente, o dióxido de enxofre, reage com oxigênio para formar o óxido sulfúrico, ou o trióxido de enxofre, como aparece em alguns lugares. Sim, eu não vou entrar em detalhes de temperatura, catalisador, tipo de reator ou qualquer outro conceito que envolva isso aqui, tá? Mas o que a gente precisa analisar é o seguinte: essa reação ela não está estequiometricamente válida. Então a gente precisa ajustar os valores para encontrar as quantidades molares para que isso fique coerente, tá? Então, assim, já passando uma etapa pela análise estequiométrica, que eu vou considerar aqui que é algo que você já sabe fazer, a gente chega a essa equação 2SO2 mais 1O2 formando 2SO3. Essa sim seria a reação, né, a equação estequiométrica padrão para a reação química dada. Essa 2 para 1 para 2 ou qualquer quantidade proporcional a isso. Se eu colocar 20, 10 e 20, vai dar na mesma coisa. Isso é um princípio básico também de matemática, que se eu multiplico um termo, multiplico um lado da equação por um determinado termo, é só eu multiplicar o outro que eu mantenho a minha proporção, tá? Então, isso é algo muito simples, é trivial. Se não tem isso muito estabelecido, que eu acredito que não vai ser o caso, mas se não tem, volta lá para o conceito de estequiometria, volta lá para a química analítica e enxerga isso, tá? Eu vou até deixar aqui uma questãozinha, uma brincadeirinha. Eu até convido para olhar essa reação e dê uma pausa no vídeo,
Observe essa equação e responda as questões solicitadas. Eu tenho aqui uma reação acontecendo, uma reação hipotética aqui, como eu falei, não vou colocar detalhes quimicamente do que ocorre aqui, né? Como é que essa reação ocorre, em qual é o tipo de reator, mas eu quero que você entenda como isso funciona. Então, vou dar um tempinho aqui para você pensar e chegar na sua resposta. Bom, você já teve o seu tempo para dar uma pausa e responder. Então vamos lá. Espero realmente que você tenha pensado um pouco nas respostas para que isso seja coerente, tá? Então vamos analisar. Primeira questão: a equação estequiométrica, essa mostrada acima, ela está balanceada. Primeira questão para a gente responder é analisar os componentes. Aqui eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Tenho esses três. A gente tem que ver se todos estão balanceados, né? O primeiro lado, o lado dos reagentes, com o lado dos produtos. Então vamos analisar um por um. Carbono. A gente tem carbono presente no primeiro componente e tem carbono presente lá no primeiro componente dos produtos. Então veja lá, eu tenho 4 carbonos aqui, já que é o C4, e tenho o CO2 do outro lado. São os únicos pontos que existem carbono. Então, C4, eu tenho 4 carbonos e 4 CO2, 4 carbonos. Portanto, carbono tá ok. Beleza? Fechou aqui, carbono, ok. Hidrogênio, na mesma estrutura do C4H8, eu tenho 8 hidrogênios. Do outro lado, eu só tenho hidrogênio na estrutura H2O, ali na estrutura da água. Então, 8 do lado esquerdo, 4 vezes 2 aqui, 8. Então, hidrogênio também ok. O outro componente que a gente precisa analisar é o oxigênio. Ele existe em um componente do lado esquerdo, que é no próprio O2, e tem do lado direito, no CO2 e na água. No primeiro, 6 vezes o 2 ali, a gente tem 12. Então, vamos analisar agora do outro lado. 4 CO2. Então, tem O2, 8 ali no primeiro, 4 vezes 2, 8. E no segundo, H2O, eu tenho 4 vezes o O lá, que só é 1. Então, 8 com 4, 12. Beleza, fechou. A equação estequiométrica está realmente balanceada. Beleza, estequiometria, ok. Outra pergunta, qual o coeficiente estequiométrico do CO2? Obviamente já está respondido. Se ela está balanceada, se não precisou fazer nenhum ajuste, então o coeficiente estequiométrico é o que aparece aí na tela para você antes do CO2. O coeficiente estequiométrico do CO2 é o 4. Beleza. Outra pergunta: qual a razão estequiométrica de H2O para O2? Razão estequiométrica H2O para O2. Veja que para cada H2O presente, para cada 4 H2O presente, tem 6 O2 presente na reação balanceada. Então, se tem essa relação 4 para 6, essa é a relação ou a razão estequiométrica de H2O para O2, 4 para 6. Lembrando que a gente sempre deixa no menor número possível, na menor proporção possível. Então, como é 4 para 6, a gente ainda consegue simplificar e deixa que a razão estequiométrica é 2 para 3. Tá? Não confundir coeficiente estequiométrico com razão estequiométrica, beleza? Fique isso bem claro. E outra pergunta que tem: quantos libra-mol de O2 reagem para formar 400 libra-mol de CO2? Vamos observar o seguinte: isso aqui sai por uma regra de 3 simples. Observa lá na equação de novo. Se cada 6 mols ou moles de O2 formam 4 moles de CO2, eu tenho aqui a minha relação. Se 6 forma 4,
quanto eu preciso para formar 400. Já coloquei direto aqui para a gente fazer uma conta bem rápida, tá? Então, observa aqui. É um cálculo direto. Então, se eu tenho 6 para 4, quanto eu preciso para 400? Simples e direto, né? Se 6 vai para 4, tananã vai para 400. Esse tananã aqui seria 600, tá? É uma regra de 3, é uma conta direta. Então, com isso aqui, fecha a quantidade que precisa. Quantos libramol de O2 reagem para formar 400 libramol? Podia ser quilograma-mol, podia ser qualquer quantidade. A relação estequiométrica é interessante porque ela mostra independente de unidades. Isso facilita bastante, tá? Então, beleza. E agora tem um outro componente que já é um pouco mais avançado aqui, esse último, que fala 100 moles por minuto de C4H8 alimentam um reator e 50% reagem. A que taxa se forma a água? Opa, aqui eu já trabalho um pouco mais. Eu estou falando que 100 moles alimentam um reator e 50% desses reagem. E pergunta que taxa se forma água. Lembra que cada mol ali do C4H8 forma 4 de água. Então, olha só, eu tenho uma relação de 1 para 4. Beleza. Isso aqui são 100 que ele fala agora, alimenta o reator. Mas ele dá uma informação aqui que é muito interessante e é fundamental. Ele diz que só 50% reage. Então, se entrou 100 e só 50% reagiu, esses outros 50% vão sair do mesmo jeito que entrou. A gente vai ver o detalhe mais à frente disso, então não se preocupa. Mas assim, tenta pensar de uma forma lógica. Se entrou 100 e só 50% reagiu, claro, colocando números aqui para ficar mais fácil o cálculo, de 100, 50% reagiu. Então, para a minha reação, eu só considero 50. Então, se 1 forma 4, 50 vai ser 50 vezes 4. Então, a que taxa se forma a água, eu posso comprovar que para a água eu vou formar aqui a minha quantidade de 50 vezes 4, 200. 200 o quê? Se eu falo moles por minuto, a taxa que a água se forma é 50 moles por minuto, tá? Então, 50 não, 200 moles por minuto, né, que é 50 vezes 4. Então, eu chego no meu 200 moles por minuto, que é a taxa de formação de água. Complicou um pouquinho o cálculo? Acho que sim, mas a gente consegue ver isso. Também é uma regra de 3 direta. A única informação que a gente precisa ficar atento é que só 50% reagiu, tá? Então, dando sequência, aqui eu vou falar de alguns componentes como reagente limitante, reagente em excesso, conversão fracional e extensão da reação. Isso, claro, são conteúdos que a gente vai discutindo mais para frente, mas a gente fala alguma introdução um pouco aqui. Vamos pensar o seguinte: dois reagentes A e B, quaisquer, antes de chegar no exemplo aqui, digamos que eles estão em reação em uma proporção assim estequiométrica, né? A proporção estequiométrica deles existe quando a razão de moles de A em relação a B ela é igual à razão estequiométrica obtida na equação da reação balanceada, como a gente viu nesse caso aqui do óxido sulfúrico. Então, assim, 2 moles de SO2 para cada mol de O2 é a quantidade teórica necessária para uma reação ocorrer. Então, a gente tem esse 2 para 1, é a quantidade necessária com base na estequiometria para a reação ocorrer. Note que, se os reagentes
alimentam assim um reator químico em proporção estequiométrica, né? Vamos uma condição bem hipotética. Alimentam de forma estequiométrica. E a reação é completa, tudo ali teve 100% de rendimento, todos os reagentes se transformaram em produtos, a gente vai ter uma situação na qual todos os reagentes seriam consumidos, obviamente. Essa situação existe? Hum, Pouco provável que a gente tenha uma reação desse tipo. Já já quando a gente entrar na parte de equilíbrio químico, vai ficar bem claro por que e como isso acontece, tá? Então, assim, seria muito bom se ocorresse, é claro, porque as reações químicas a gente ia sempre colocar os reagentes, tirar os produtos, seria uma beleza, estava tudo muito bom. Mas não são assim que as reações químicas, né, reação transformação ocorre. Infelizmente não é assim. Então a gente precisa entender de a partir de um ponto de vista um pouco mais complexo, né? Que assim, a interação entre componentes químicos não depende simplesmente da condição ali das quantidades iniciais, eh, das quantidades estequiométricas ou essas coisas como a gente vê teoricamente. Alguns fatores termodinâmicos, como a temperatura que está ali, o tamanho da câmara de reação, presença de catalisadores, o mecanismo, velocidade, pressão, tempo de residência, são vários fatores. O tipo de reator que usa, se ele proporciona um maior contato ou menor. Então, assim, em situações práticas, eu posso falar que a estequiometria é o ponto base para o início dos cálculos. É o ponto base. Mas o fato, assim, que eu coloco é que esses fatores que a gente citou aqui, eles podem gerar um certo desequilíbrio do ponto de vista reacional, fazendo com que um ou mais reagentes seja consumido mais rápido ou mais lento. Isso vai depender de uma série de fatores. E assim, se um dos componentes, um dos reagentes é consumido mais rápido, há um indicativo de um termo conhecido como reagente limitante do processo. Calma aí que a gente vai chegar no que é um reagente limitante. Volto a falar, o ponto estequiométrico é o ponto inicial, mas a gente não vai ficar preso a ele. A gente precisa entender outros fatores, claro. Tem ali a entrada e tem a minha saída. O que ocorre dentro do reator é bem mais complexo.